pecado e vaidade. Esse é o nosso tema de hoje. Na verdade foi o café de ontem e a gente aí que teve um probleminha técnico não conseguiu deixar esse café gravado, e aí várias pessoas me perguntaram: cadê o café? Cadê o café? E era o nosso primeiro café de quarta, porque terminou o nosso estudo dirigido. Então eu vim aqui hoje tomar o café na quinta-feira com você e pontuar algumas coisas que a gente ontem viu a respeito do pecado. Lembrando que o pecado, gente, tem uma vertente que é religiosa, filosófica, mas que aqui a gente vai falar da visão psicológica do pecado. E aí, então, eu já convido você aí para pegar sua xícara de café. Que café é bom em qualquer lugar. E ponderar comigo. A primeira coisa que a gente às vezes pensa é: nossa, mas será que eu tenho esses pecados na minha vida? Como é que isso surgiu no meio da humanidade? Será que todo ser humano peca? Sim. Porque se a gente lembrar que o primeiro pecado que surgiu na nossa história, desde que a gente é ser humano, a gente entende do pecado original. Isso no contexto religioso. E o que significa esse pecado original para você? Você lembra dessa história? Fez catequese? Leu a Bíblia? Pois é. Eu aprendi que ali estavam homem e mulher no seu paraíso e que de repente Deus disse: até aqui vocês vão, passando daqui é proibido. Então essa história de proibido desde sempre ficou tentador na nossa humanidade. Então aquilo que é proibido, aquilo que não pode, aquilo que me é colocado como limite, às vezes eu quero justamente desafiar. Claro que alguns seres humanos são mais e outros seres humanos são menos, mas aqui a gente vai falar desse pecado que o psicológico vem trazer para nós como uma questão de limite. Existem até alguns filósofos que acreditam que o pecado é o excesso das virtudes. Pois é, e eu poderia até comparar com essa questão do paraíso, que quando que Adão e Eva pecou? Quando eles excederam o paraíso. Eles estavam no paraíso, livres, nus, naturais, um companheiro do outro, e de repente aquilo pareceu pouco e o proibido ficou então muito mais desejoso e muito mais sedutor. Você já se sentiu assim em algum desses aspectos na sua vida? Pois é. Se você gosta aí de um filtro, se você gosta de fazer um procedimento estético, se você gosta de uma maquiagem, será que eu gosto, gente? Você é uma pessoa que se cuida. Você é uma pessoa que gosta de ficar bonito, que gosta do corpo, que faz atividade física, que bota peito, que arruma a boca, harmonização facial. Isso é um autocuidado ou isso já beira uma vaidade? Tudo vai depender do que é que você estabeleceu para você, que pode gerar ou não sofrimento e então ser uma queda desse paraíso. Quando a gente começa a perder o sono por conta do nosso corpo, por conta da nossa estética, quando a gente entra nessa obsessão pelos detalhes, pela perfeição. E hoje nós temos vivido o quê? Aqui a gente está falando da vaidade da imagem, que é um dos mitos que chama muito a atenção nossa na psicologia, que é o mito de Narciso. Aquele mito onde ele se depara com a imagem dele no lago e se apaixona por ele mesmo. Então, como é uma pessoa que se apaixona por si mesma? Como a gente está falando aqui de vaidade nos relacionamentos, como é uma pessoa com esse narciso mais elevado? Ah, Roberta, mas é uma pessoa narcisista? Aqui a gente tem que ponderar os traços, às vezes o transtorno de personalidade e às vezes apenas um narciso saudável. Todos nós, seres humanos, vamos ter essa necessidade de identificação. Eu, tu
tu, eu. Então, quando é que o meu narciso começa a se formar? Quando eu estabeleço uma conexão com o outro. E é nesse relacionamento, então, que eu começo a estabelecer, inclusive, um diálogo para o meu limite. Então, até onde eu vou com o outro? Até onde eu amo o outro e até onde eu vou comigo. Porque não só eu avanço no limite territorial, ou seja, não só eu avanço no paraíso do outro, nessa vaidade de querer toda a satisfação do meu desejo e tudo pra mim, né? Por amor aos meus desejos. Isso também é vaidade, porque às vezes a gente entende que a vaidade é só a gente arrumar franjinha, botar um filtro e estarmos ligados na imagem. Isso também é um tipo de vaidade. É gostoso eu me arrumar para o meu companheiro? Sim. É gostoso o meu companheiro se arrumar para mim? Sim. É legal a gente cuidar de envelhecer bem, né? Ter todos os nossos órgãos funcionando, a nossa vitalidade, ter energia. Então, isso faz parte de um autocuidado saudável. A partir do momento que essa virtude que eu uso de forma humilde. E por que de forma humilde? Porque eu entendo que o meu corpo deteriora. Eu entendo que o meu corpo ele é acabável e alguns maldosos ainda dizem assim, gente, mulher tem muito mais prazo de validade do que homem. Vocês acreditam nisso? Você que sofre com isso, conta aqui pra mim. Eu sou uma mulher vaidosa nesse sentido de ter autocuidado. Eu gosto de me maquiar, gosto de me cuidar. Sempre, desde pequenininha, essa foi uma característica, um traço da minha personalidade. Aonde que isso não me faz mal? Não me faz mal aonde eu não me perco, não sofro com isso, não tento seguir os padrões que a sociedade estabelece, aquilo que está na revista, aquilo que está no Instagram, porque não tem fim, né, gente? São muitas possibilidades e isso é um convite a não ter fim financeiro. A gente tem que ter tempo. Então, são muitos recursos para você ficar cada vez mais bonita. E ainda dizem, né? Tem as famosas frases. Dizem que não tem mulher feia, né? Que o que não tem é dinheiro para cuidar disso. Em alguns momentos, isso é muito sofrido para muitas pessoas. Então, como lidar com até onde vai o meu autocuidado e passa a ser a vaidade, que é essa queda, sim, desse paraíso que seria bom para o sofrimento. Então, esse é um aspecto que eu quero trabalhar contigo durante essa semana. E se você sofre com essa questão da sua imagem, se você não tem uma imagem que você gosta de ver no espelho, existem pessoas muito bonitas que quando se veem no espelho não acreditam que são bonitas. Acredita nisso? Existem pessoas que quando se veem no espelho perde totalmente sua autoconfiança. Às vezes não querem nem mais sair de casa, não gostam do seu cabelo, do seu rosto, do seu corpo, da sua altura. Eu sempre achei que precisava de mais 10 centímetros de perna. E você? O que acha que falta aí? Mas isso nunca me fez eu me sentir menos em nada que eu fizesse, a não ser para apanhar fruta lá no alto. Mas aí eu sempre tive o quê? Uma simpatia para conseguir alguém para fazer isso comigo. E aí é isso que eu quero convidar você a refletir, para que você entenda que existe sim um limite. Então aqui a gente falou que o pecado é esse diálogo que eu estabeleço, eu comigo, eu com o outro, tu, eu, tu, até onde isso não me traz o quê? Sofrimento. Agora a gente tem que ter um cuidado enorme com o qual é o sofrimento que eu tô falando, porque existe o sofrimento de resistir e entender esse limite. Então resistir a quê? Resistir ao meu desejo. Lembra que eu falei que existe um bichinho dentro da gente? E esse bichinho, ele come a gente por dentro e ele adora coisas proibidas. Exatamente. Igualzinho como foi a história, que para alguns, né, que têm muita fé, isso aconteceu de fato, e para outros de uma forma muito simbólica, entendem que sim, né, nós nos alimentamos dessa maçã proibida.
E muitas vezes nós queremos mais, 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 e a gente chega a alguns procedimentos estéticos que realmente arruinam a nossa vida, arruinam a nossa conta financeira e nem sempre resolve o problema no nosso relacionamento. Porque às vezes tudo que a gente precisa, ao invés de melhorar a nossa imagem, é melhorar a nossa autoimagem. Qual é a diferença disso, né? A diferença disso é que às vezes a nossa imagem tá até que bem, ó, legal, mas a gente não se vê bem. A nossa autoimagem, quando a gente olha no espelho, a gente se vê muito, muito diferente. Então existe uma distorção dessa imagem e principalmente em comparação com os padrões dos quais hoje nós somos submetidos e nos submetemos. Então existe um paraíso do qual nós podemos viver e isso sim é virtude. Então no momento onde eu entendo que eu preciso ter autocuidado, que eu tenho tecnologias que me ajudam a ficar mais bonita e que isso é legal para o meu companheiro, para a minha companheira. Todo mundo gosta de uma pessoa bonita, cheirosa, né? E que seja atraente. Eu gosto de ser um jardim atraente e eu gosto de ter um jardim atraente para estar. Quando que isso fica ruim? Quando a minha autoimagem vê aquele jardim sempre ruim, sempre em déficit, e aí eu entro num caminho sem volta. E isso começa a me prejudicar. E principalmente quando eu chego a me submeter a alguns estágios dos quais eu já tinha até percepção, uma leve intuição. Já passou pela tua cabeça assim, ó, não faça isso porque não vai dar certo. E aí você vai lá, carimba a sua perninha, a sua decisão e diz assim, era proibido, a minha intuição estava me proibindo, mas eu avancei esse limite, tá? Então, é como o remédio e o veneno. Dá para entender que a filosofia faz essa comparação? Então, a gente pode ter sim, nas nossas mãos, aspectos que são de humilde autocuidado, onde a gente cuida desse corpo que vai deteriorar, desse corpo que todo dia, gente, se a gente não tomar banho, fede. Isso é igual para todo mundo é um pouco parecido nesse sentido. Então a gente tem que cuidar. Isso nos faz entender que nós somos seres humanos deterioráveis, e isso sim é um sinal de humildade. Porém, né, essa humildade que é uma virtude de autocuidado, quando ela passa pelo limite, passa pelo proibido. E a gente perde o controle, porque pode ser algo que é muito consciente, e aí a gente está falando de questões psicológicas, de traços psicológicos, e pode sim ter algo que é inconsciente. Sabe aquela pessoa que quando ela tá até com um corpo magro, mas ela se olha no espelho e ela se vê gorda? Aquela pessoa que está passando já, né, de um pouquinho acima do peso, já tá com o peso elevado, já tá atingindo uma obesidade, mas ela se vê muito bem, ela não consegue perceber aonde que ela tá avançando ali, naquele limite, naquela alimentação, naquela ansiedade, ou seja, existe uma falta de limite em mim e também na forma como eu lido com o outro, porque se eu não consigo colocar limite em mim, lembra da maçã, lembra do proibido, lembra do desejo e lembra que em muitas vezes, quando você está prestes para acessar esse proibido, muito provavelmente você está no paraíso. E aí esse desejo por avançar o proibido, esse desejo por mais, mais e mais, aquilo que era remédio se torna então o veneno. E isso nós vamos falar de todos os pecados nos relacionamentos. E aí então a gente já falou aqui dessa parte da autoimagem, de como eu me vejo no espelho, de como eu me vejo em fotografias, de como eu me vejo nos vídeos. Gente, hoje existe uma sofrência muito grande, porque os padrões que são cobrados de nós e como nós nos cobramos, né? Principalmente nessa época onde a gente está muito no mundo digital, a gente quer estar muito, muito bem e a gente tem pessoas que estão muito, muito bem ou que têm muitos recursos. E então, o quanto você vai sofrer por isso? Ou o quanto você vai enfrentar e entender que isso é o teu processo
de evolução, o teu processo de limite, até onde eu posso ir e aquilo que tem dentro de mim. Lembrando também que essa conexão narcísica, dessa vaidade, desse pecado, ou que seja, dessa virtude, começou lá na nossa infância, nessa conexão com quem cuidava da gente, com cada uma das coisas que você ouvia. Isso você pode, isso você não pode, você é pequena demais, você é baixa demais, você é pobre demais, você é assim porque você é rica, você é assim porque você é filho do fulano de tal. Então, ou você foi ficando vaidoso demais, ou você foi ficando vaidoso de menos. Então quer dizer que a vaidade é boa? É e não é. Lembra sempre da maçã. A maçã é ruim? A cobra foi quem errou? A mulher foi quem escolheu? Não. Foi a nossa falta de limite e foi a nossa conexão com o proibido. Então, se eu tenho lá o soro da cobra, que pode curar a própria picada da cobra, que é o veneno dela, eu vou escolher a dose certa ou eu vou escolher deixar correr solto, deixar rolar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é justamente aí que eu falo para você que fica um pouco difícil de estabelecer isso. Por quê? Porque quando a gente fala assim, tanto existe um sofrimento em estabelecer os limites dentro da gente, quanto se você não fizer, realmente você vai ter uma queda do paraíso e realmente você vai perder então essa conexão que você pode ter. Vamos levar isso para os nossos relacionamentos? Se você tem aí uma necessidade de prazer muito grande e você quer comer aquela maçã e você quer avançar aquele limite, e até tá bom, você até tá ali com seu companheiro, sua companheira no paraíso, mas você quer mais. Você precisa entender até onde isso não vai prejudicar toda a sua vida e toda a vida daqueles envolvidos que estão naquele cenário de paraíso, exatamente. Porque senão fica o quê? Uma ação vaidosa, fica um passo vaidoso. Eu faço só pensando em mim. Percebe que quando eu tenho traços, é como um perfume que passa. Mas quando eu excedo naquele perfume, fica insuportável, muitas vezes. E adoecedor. Então, o pecado, de forma muito verdadeira e simbólica na nossa vida, representa muito as questões da nossa psique, aonde nós temos muito forte aqui, ó, né? O céu e o inferno representados justamente por quem ou pelo quê? O céu representado pelas nossas condições terrenas, pelas nossas condições de vida, de natureza. O céu representado por esse paraíso que é possível viver de virtudes, de forças. E aí eu quero lembrar você que acompanha todo o nosso conteúdo. A gente está postando aqui, ó, tá terminando. São 24 forças estudadas que compõem conjuntos de virtudes da humanidade. E por que eu tenho que saber tudo isso? Porque eu quero ter um relacionamento melhor. Porque eu quero sim construir uma história de vida, uma história com alguém, por alguém, com a minha família. E eu quero estabelecer uma saúde mental e um bem-estar comigo. Porque tanto quando eu fico aqui no meu céu, muito parado, né, muito formatado, talvez eu não acesse o meu inferno, que são os meus desejos, aquilo que é proibido, aquilo que seria o meu excesso, e aí então eu posso desconectar comigo mesmo, porque não tem jeito, isso é simbólico e está dentro de você. Quer dizer então que eu tenho céu e inferno dentro de mim? Exatamente, de forma muito simbólica, pelo id e pelo superego. Então o id é esse desejo que faz com que você, vaidoso, estabeleça uma conexão com você, com a sua autoimagem, com a sua autoestima e com o outro. Então passa de um relacionamento intrapessoal com você e interpessoal com o outro. E vai se conectando. É onde eu digo para você que psicologicamente a gente passa a ter traços de personalidade e transtorno de personalidade.
Em alguns momentos nós nos adoecemos e adoecemos pessoas que estão com a gente. Nós realmente passamos por um estado de sofrimento maior do que seria necessário, e isso é chamado de pecado. Aonde a gente quer entender que aonde estaria o meu limite? Cada um tem o seu. Dentro da sua crença, dentro dos seus limites egóicos, dentro da sua cultura, dentro das suas escolhas. Exatamente. Mas, Roberta, não tem uma ponte aí, não tem um meio termo que é onde a gente, então, tem esse céu e esse inferno? A gente tem, sim. Digamos que aí o nosso purgatório, digamos que o nosso juiz, aquele que é justo dentro de nós, ou que deveria ser, é a nossa consciência. Então, eu tenho id, esse ego que traz para nós a consciência, de onde é que, qual é a maçã que eu como? Né? Até onde eu me vejo bem no espelho e até onde eu estou excedendo de forma muito insegura ou de forma muito impertinente, instigante e sem controle e sem limite todos os meus desejos, e até onde eu busco o quê? Às vezes um refreamento absoluto. E ontem eu recebi, né, de alguns seguidores que estão acompanhando todos os nossos conteúdos. Eu quero aqui agradecer, gente, muito obrigado, porque assim, vocês me fizeram gravar de novo, e eu espero que eu tenha trazido aqui aquilo que a gente conversou ontem, porque ontem algumas pessoas tiveram a oportunidade de tomar café com a gente não conseguiu deixar a live gravada, mas eu disse, eu vou gravar de novo, porque a gente tem que registrar esse primeiro pecado, isso que nos faz sim sofrer, e que pode sim ser em doses de autocuidado, em doses de humildade, uma grande virtude. Seja bonita, seja bonito, seja cheiroso, seja atraente, seja bem cuidado, se vista de acessórios, se vista de tudo aquilo que te faz bem. E tenha muito claro para você qual é a maçã que você não precisa para sair desse paraíso. Qual é a maçã, qual é o procedimento, qual é o espelho que você não vai olhar, porque esse espelho te distorce. Com quem você não vai estar, porque às vezes existem algumas pessoas que a gente segue, que a gente se encontra e que realmente puxa muito a gente para baixo. Então não precisa. Você também não precisa ser a perfeita e você não precisa exigir do seu relacionamento que ele seja um relacionamento perfeito. Você precisa entender como conciliar aí esse desejo que existe dentro de você, que é esse o quê? Cada um sabe o que existe de desejo dentro de si, e às vezes são desejos que são só seu, e tem algumas coisas que, ó, não precisam ser ditas, mas precisam ser sabidas. Por você, mulher, principalmente. Porque por muito tempo, gente, na nossa humanidade, principalmente na nossa sociedade patriarcal, se diferenciou muito essas questões de vaidade, de desejo. E hoje a gente sabe que homens também sofrem por vaidade. E quando a gente for falar lá do pecado da luxúria, a gente vai ver que já houve momentos na história em que as mulheres adoeciam demais por se sentirem sujas, pervertidas, perversas, realmente entregues aos pecados da carne. E a gente sabe que tudo isso faz parte da nossa natureza, mas lembra sempre na questão que eu estabeleço comigo, aquilo que não me faz bem é o meu limite. Aquilo que não faz bem para quem eu tô é o limite que eu vou. Ai, mas eu quero mais um pouquinho, eu quero aquela maçã, aquela fruta tá tão bonita, aquela maçã tá tão suculenta. Eu vou fazer, ó, lembra? Mais um movimento, mais um procedimento estético quando vê se perdeu. Muito cuidado com o limite que você coloca em você, que você coloca na sua vida. Roberta, como é que a gente sabe que a gente não está colocando limite de mais e limite de menos? Esse é o grande desafio da consciência. É o grande desafio de se construir a sua personalidade. É o grande desafio de você entender que existe sofrimento
mas que é um sofrimento que constrói, não é um sofrimento que destrói. Como é que eu levo isso para o meu relacionamento? Eu estabeleço essa conexão de imagem, eu estabeleço essa conexão interna com o meu parceiro, com a minha parceira. Lembra que não são todos os teus desejos que são possíveis. Talvez você nem queira ouvir o que eu tô dizendo. E em muitos momentos, muitas pessoas dizem assim, mas eu tava certa, Roberta, de que eu tava certa. Eu realmente acreditava que tudo que me falavam ou que eu via era verdade. Essa é a função da nossa mente. Distorcer a realidade ou ajustar essa realidade. Acontece que como a gente tem déficits, a gente tem limites próprios nossos, da nossa história, a nossa mente foi feita também para nos proteger. Então, às vezes, a gente acredita em coisas que até o diabo duvida. A gente acredita em coisas que a gente quer acreditar. E é nesse momento que Freud chama isso de ilusão. Ilusão de ótica, ilusão de visão, ilusão de relação. Qual é hoje a sua ilusão que toma você, que rouba você do paraíso? Qual é a ilusão que faz com que você estabeleça uma conexão equivocada com os teus relacionamentos? E aqui, gente, a gente está falando de relacionamento amoroso porque é o que mais a gente vê pegando, é o que mais pessoas me procuram. Roberta, como é que eu fico mais estratégica nisso? Homens também. A gente viu na nossa palestra de terça-feira que os homens estão sofrendo, as mulheres já sofreram e voltaram a sofrer, porque é um ciclo que, enquanto não se estabelecer maturidade e consciência, a gente vai continuar sendo pessoas vaidosas que excederam o autocuidado, que excederam-se nos desejos, que excederam-se naquilo que alimenta o seu ego, a sua vaidade. E aí então a gente lança a mão aqui da palavra de Eclesiastes, né? Vaidades das vaidades. Tudo é vaidade. Dá pra gente fazer uma reflexão enorme no dia de hoje. Você que tá aqui comigo, você que está assistindo essa live, qual é o veneno que te pega na vaidade? Principalmente com o seu parceiro, com a sua parceira. Será que você está apegada demais na aparência ao ponto de esquecer para o que está dentro? Porque não adianta nada, mulher linda, bonita e insegura. Mulher linda, bonita e mal-humorada, chata, desequilibrada, que não é capaz de cuidar do seu parceiro. Não adianta nada um cara bonitão que a gente não consegue conversar, um corpão lindo e maravilhoso que não consegue dialogar. Então, cuidado para não se perder, não perder todos os seus recursos. E aqui eu tô falando de tempo, de energia, de dinheiro, de conexão com pessoas, às vezes só cuidando da sua imagem. E também de você não se perder aí nos seus desejos. Entende que hoje, falando de vaidade, a gente falou de dois aspectos, que é a imagem, a autoimagem, a forma como eu, dentro do meu narciso, me relaciono comigo mesmo e como eu me relaciono com o outro. Aonde eu estabeleço esse canal de limite de imagem e aonde eu estabeleço um canal de comunicação para que, se eu tiver que ter uma queda do paraíso, seja para perceber essa realidade. E ontem mesmo, conversando com algumas mulheres, né, quando a gente conversa nos bastidores, elas diziam assim: a minha queda do paraíso foi perceber que existe essa realidade. A minha queda do paraíso foi perceber que eu estava apegada demais à minha imagem. E você? O que você pode tirar de reflexão dessa mensagem que eu deixo aqui? Sobre forças, virtudes e pecados. Diz a filosofia que para cada pecado sim existe uma virtude, e eu vou dizer para você que eu acredito, porque todo remédio pode sim virar veneno. Beijo para você que ficou comigo até o final, e se você tem algum
uma pergunta. E se você achou que isso pode ajudar o seu relacionamento, manda aí pro seu companheiro, manda aí pro seu namorado, aperta esse aviãozinho, chama as amigas, compartilha e principalmente comenta aqui pra mim o que você vai fazer de novo na sua vida. Eu quero saber isso, sabe? Qual foi a decisão que você tomou do tipo assim, putz, tive esse insight e aqui eu vou ser melhor. Nesse sentido, eu vou realmente me permitir ser mais maduro, mais madura. E aí então eu vou poder ser muito mais feliz, mesmo sendo bonitona e bonitão. Um beijo e fica aqui. Deixa aqui para mim o seu comentário e já compartilha com quem você acha que precisa ouvir tudo isso, que merece ouvir e que junto com a gente vai se tornar uma sociedade muito mais bonita e muito melhor.